E estamos começando mais uma edição do podcast Luxo a Mais e hoje com Wagner Santos, especialista em treinamentos. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Cláudio. Eu que estou feliz em estar aqui com vocês aqui para trocar essa ideia, bater um papo bom aí com você. Você tem uma área que muito me agrada, que é treinamento de equipes, e você desenvolveu aqui na Newzone um trabalho específico. Antes de falar desses dois pontos, eu gostaria que você comentasse um pouco desse seu caminho até chegar especificamente a essa área que você atua. Bom, eu já estou nessa área de marketing, vendas, varejo há muito tempo, né? Eu atuei como executivo de grandes multinacionais, como Ambev, Boticário, Yokohama, onde eu fui diretor de marketing. E já há mais de 10 anos eu tenho uma empresa de desenvolvimento e treinamento. E eu fui me especializando ao longo do tempo em entender o comportamento do cliente, como ele pensa, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta de fazer, e traduzir isso em treinamentos, em palestras, em desenvolvimento, em consultoria. E venho fazendo um trabalho muito legal assim nos últimos anos. Eu fiz bastante coisa em Foz do Iguaçu, né? Tem várias empresas em Foz que eu atendo e que eu faço toda parte de treinamento e desenvolvimento. E aí, cruzar a fronteira era uma questão de tempo, né? E aí comecei a fazer alguns trabalhos aqui e já há algum tempo eu tenho aí há uns 2, 3 meses que eu estou aqui na Newzone com a missão aí de treinar 100% da loja para atender melhor, para criar uma experiência melhor para o nosso cliente e, por que não, ajudar a transformar o atendimento, o modelo de atendimento do Paraguai. Isso é muito importante. Outra coisa que me chama a atenção no seu trabalho é que você desenvolveu ao longo dos anos uma pesquisa muito grande e chegou em 7 pontos específicos, né, que você tem como rumos de trabalho. Eu chamo de 7 dicas e meia para você entender a nova jornada do cliente. Isso assim, eu já vinha fazendo os treinamentos, e logo depois da pandemia tinha uma necessidade, uma preocupação muito grande das pessoas, o que vai acontecer? Como vai ser o futuro e tal? E aí algumas empresas fizeram, e eu fui parceiro de consultoria de um grande ecossistema de varejo brasileiro, a Gouveia de Souza, e a Gouveia fez na época uma pesquisa com 10 mil pessoas em 17 países, para entender qual seria o futuro do varejo. Mas eu costumo dizer assim, as pessoas que mudaram, se é que mudaram, entendeu? Elas não mudaram como compradores, como, né? Você tinha novas coisas acontecendo, novas tendências, coisas que eu ia na NRF em outros anos e se falavam, por exemplo, a digitalização das coisas, assim, Sim. a gente ouvia falar bem antes de pandemia. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo, né? E eu comecei a perceber, Cláudio, assim, que tinham várias entidades, instituições que faziam pesquisas semelhantes. E eu fui juntando esses dados, comprei dado de pesquisa, fui analisando. Eu gosto muito de trabalhar com dado, de entender, de usar esse processo, né? E eu fui entendendo e fui percebendo que tinham 7 coisas que eram comuns, independente da cultura do país, da língua de origem, né, da maneira como se consome ou não, e transformei essas 7 dicas, vamos dizer assim, num produto para treinamentos e palestras. Então, esse trabalho aqui com a Newzone, eu acho que é importante ressaltar o seguinte, né? Quando a gente pensa em treinamento e desenvolvimento, o que vem à cabeça é o time de vendas, né? Ou seja, aquele que efetivamente está na frente do cliente na grande maioria das vezes numa loja como essa, né? Porém, a gente tem que pensar, se o nosso segurança, por exemplo, ele também está de frente com o nosso cliente. Então, eu não posso mudar uma cultura de uma área de vendas de atendimento se eu não mudar também o nosso segurança, o pessoal do depósito, até o pessoal da nossa limpeza. Então, assim, a gente assumiu esse desafio, a única loja do Paraguai que fez isso até hoje, de treinar 100% da equipe. Então, nós ficamos aqui já há quase 3 meses, 22 turmas. Primeiro, a gente fez um trabalho de mapear isso primeiro. Eu conversei com cada cliente, com cada funcionário, a gente fez entrevistas individuais, criou um conteúdo específico, né, com alguns exemplos mais da área deles, e fez aí 22 turmas ao longo do tempo. A última turma foi ontem, né? Então a gente fez todo esse trabalho, mas assim, a gente treinou toda a equipe de vendas, o nosso motorista da diretoria participou também, as nossas meninas da limpeza participaram, ou seja, eu tenho 100% dessa loja alinhada com a cultura de atender bem o cliente. Gosto muito dessa sua abordagem, porque normalmente as pessoas só pensam realmente, vou treinar a equipe de vendas. Eu tenho um amigo que tem casas noturnas, danceterias e tudo mais.
e ele sempre dizia isso, que se a primeira pessoa que está na porta, o segurança, não está totalmente preparado e alinhado com todo o restante da equipe, muitas vezes você perde clientes porque o próprio segurança não sabe ter uma abordagem gentil e segura para que as pessoas se sintam bem-vindas. Imagina se o segurança quer uma pessoa que praticamente estática ali, o restante todo do serviço, né? Entendeu? E outra ponta também, quando a gente fala do varejo, a outra ponta pensar assim, pensa que você entrou numa loja como essa aqui, e aí você teve um atendimento encantador, você encontrou qualidade, preço, marca, ambiente, você tem tudo, e quando você vai pagar lá no caixa, o pessoal do caixa tá ali desanimado, ou te fala alguma coisa, você desconstrói toda uma história que você Verdade. construiu. Então a gente, por isso assim, treinar desde o segurança que nos recebe, às vezes quando a gente chega aqui, até o pessoal do caixa ali, que é a última, é a última fronteira para o pessoal ir embora. Então essa importância de você criar essa cultura de que todo mundo precisa ser treinado e ser treinado com constância. Não adianta vir aqui fazer um projeto e daqui voltar daqui 2, 3 anos, quando a loja efetivamente tiver um problema, né? A educação é continuada nesses casos, né? A gente precisa se reciclar o tempo todo. Eu penso muito nisso porque um dos grandes problemas, e teoricamente não era para ser tanto problema assim, é o fato de que o cliente é o objetivo final, né? E se você não tiver um entendimento onde toda a sua empresa recebe e acarinha, traz um carinho especial para o cliente, independente dele comprar ou não, você não repercute isso depois. Porque, por exemplo, pode ter pessoas que vêm aqui na loja ou em qualquer loja e elas não compram naquele momento, mas elas se sentem tão seguras que quando elas decidirem comprar, é ali que elas vão estar. Exatamente, assim, é um processo de encantamento isso, né? Eu recentemente vi um vídeo do Rony Wisler, aquele cara que fundou a Reserva, Sim, a conheço ele, marca muito Reserva, bacana, né? por sinal. E o Rony, eu acho ele um gênio, assim, ele contou uma história rápida, assim, sobre eles tinham uma ativação dentro do grupo para premiar a melhor história de encantamento, né, com o cliente. E a história premiada foi de um menino que ele recebeu um cliente na loja e ele descobriu que esse menino estava indo comprar lá porque ia ser o bar mitzvah dele lá no fim de semana, e ele descobriu que esse menino era flamenguista, e o cara foi ao CT do Flamengo, conseguiu uma camisa autografada e tal, e ele vai contando isso. E ele chega justamente nesse ponto. Ó, pode ser que esse cliente tenha ido comprar da gente um underwear, uma camiseta, algo simples, e que obviamente toda esta ação vai custar muito mais caro do que a venda que a gente fez para ele. Porém, esse processo ele nunca mais vai esquecer. Toda vez que ele tomar uma decisão de voltar ou de indicar alguém, é nessa história que ele vai lembrar, né? Eu costumo dizer assim, a gente pode esquecer o produto que a gente comprou, mas a gente não esquece o atendimento que a gente teve, o encantamento que a gente teve, né? Então, isso é uma importância muito grande, assim, se o cliente não compra hoje, você gerar uma experiência legal para ele, amanhã ele volta. Tem algumas estatísticas, inclusive uma da Universidade de Harvard, que diz assim, ó, se eu não fizer absolutamente nada, botar só uma placa escrito New Zone na porta, para cada 10 pessoas que entrarem aqui, eu vou conseguir vender para 4 delas, é 37% a estatística dele. Agora, se eu gerar uma experiência positiva, o meu índice sobe para 91%. Então, assim, na dúvida, é melhor fazer a experiência É positiva, muita diferença, né? porque a diferença é muito grande, né? Isso se eu não fizer nada, né? Como aqui é uma loja que investe muito no marketing, que traz gente, então a gente foi ajustando, assim, as necessidades que tinham, a realidade, e a gente espera aí conquistar cada vez mais. Não por isso, assim, a semana passada saiu uma pesquisa aqui no Paraguai sobre a confiança que as pessoas, os turistas, o próprio Paraguai tinha em relação às lojas, né? E a Newzone, com menos de um ano de operação, já ocupa o segundo lugar, passando na frente de uma série de lojas, está abaixo de uma das lojas que tem 23 anos de mercado e que tem atuado bastante, mas olha o quanto essa empresa está evoluindo e o quanto a gente pode chegar lá em cima. E para mim foi bom também, né? Porque essas duas lojas que estão em primeiro, eu que faço treinamento de atendimento, então quer dizer que está dando certo. Estamos Ou no seja, caminho. está no caminho certo, justamente. Eu me identifico muito com a área sua de atuação, porque eu sempre pensei que
a melhor forma de você obter resultados em qualquer situação é ter uma comunicação clara Uhum. e específica das coisas. Porque todo mundo vem com expectativas, ainda mais quando ela se desloca, por exemplo, aqui é uma loja internacional. E a gente tem um público de brasileiros, um público grande de argentinos também agora. Então, por exemplo, todas essas pessoas vêm com expectativas. E como você mesmo falou, apesar de serem clientes de outras nacionalidades, eles têm muitas coisas parecidas. E quando você consegue explicar isso e deixar claro que as pessoas são bem-vindas, Uhum. elas mudam o comportamento e elas repercutem positivamente. Automaticamente. Mas assim, ó, Cidade do Leste tem mais ou menos 5.000 pontos de venda, né? Então, por que que eu tenho que escolher a tua loja? Por que que eu tenho que escolher a New Zone? Né, se eu tenho mais quase 5.000 concorrentes diretos de algum tipo de produto que a gente tem aqui, né? Então, você fazer isso, fazer esse encantamento faz toda a diferença nessa escolha. E ser bem acolhido também faz diferença nessa escolha, independente da nacionalidade deles. Existe um comportamento diferente de consumo em relação, por exemplo, a um brasileiro e a um argentino. Eu brinco, até foi difícil traduzir a palavra para o espanhol, mas o brasileiro tem a mania de pechinchar, né? Imagina eu tentando Concordo. explicar pechincha para eles, né? Então eles têm esse vício de pedir desconto e tal. E aí eu sempre falo assim, ó, quando você chegar no cliente, nunca fale para ele assim, posso te ajudar? Porque automaticamente o cérebro vai responder, não, eu estou dando só uma olhadinha. É o, Então, o é o tradicional, né? tradicional. Então, tem várias outras maneiras de abordar. Então, o brasileiro pede desconto. O argentino, não. Por comportamento, ele não pede. Ele quer um produto, ele vai e compra. Ele não pede desconto, ele não quer saber, ele vai e compra. Então, são comportamentos diferentes, mas, no fundo, os dois querem a mesma coisa. Eles querem ser atendidos. E tem uma coisa que eu acho muito legal que a New Zone faz, é o seguinte. Nós estamos numa área internacional e eu tenho que entender como é que é o perfil de um consumidor que é turista que vai vir de fora. Boa. Então, eu tenho o turista, eu tenho o próprio paraguaio que compra, eu tenho aqueles que são compradores profissionais, então eu tenho vários perfis diferentes dentro da loja. Então, eu preciso estar antenado com o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Argentina, para eu poder atender melhor esse turista, para poder atender e entregar para ele exatamente aquilo que ele vem buscar e que lá no Brasil ou na Argentina, ou ele não encontra, ou ele tem um preço muito diferenciado em relação ao que a gente tem aqui. Então, estar de olho naquele mercado é tão importante quanto só atender ele bem aqui. Porque aí eu vou saber a tendência, vou saber o que ele está comprando, o que ele não está comprando, e aí já ajuda muito a desenvolver a operação da loja. E essa questão das tendências são muito fortes, porque tem época que simplesmente a onda é o iPhone. Tem época que a onda é Samsung, por exemplo, um exemplo básico. E você tem que entender que você tem que estar preparado para isso, né? Porque senão a pessoa vem aqui, se frustra e não volta Não mais. volta mais. E eu digo assim, a tendência ela não é feita por acaso. Ninguém acorda de manhã e fala assim, olha, a tendência é uma necessidade que as empresas têm. Eu, quando fui executivo no Boticário, a gente fez uma época uma parceria com a Santista para fazer os uniformes de loja. E um dos gerentes de desenvolvimento deles contou uma coisa assim, ó, falou, como que a gente faz para criar tendência lá dentro, né? Eu falei, às vezes eu tenho uma necessidade de uma cor que está estocada e eu não consegui vender, e aí eu Boa. crio tendência para aquilo para poder desenvolver. Então, a É. tendência é eu resolver um problema que eu tenho. Né? Então, a tendência não é apareceu isso de algum lugar. Eu tenho que resolver alguma coisa, eu vou criar uma tendência para aquilo e vou vender através daquilo. Né? Então, a gente tem que ficar sempre olhando o que está acontecendo, aquilo que a gente viu, aquilo que está mais próximo, como por exemplo. Esses dias vim aqui e falei assim, olha, eu vi tal produto em outro lugar, tem um monte de brasileiro comprando e a gente não tem aqui. Não, peraí que nós vamos acionar o pessoal de compra, o produto já está na loja. Então, você tem que ficar bem antenado assim, com o que ele está buscando e aquilo que ele quer de você. Porque, afinal de contas, toda empresa existe com o objetivo final de lucro. Porém, sem cliente não existe lucro. Né? É uma coisa. Parece que a gente está falando óbvio, mas muita gente não entende isso. Às Né? vezes precisa ser desenhado. Às vezes O precisa óbvio, o óbvio desenhado. precisa ser dito, É. precisa ser desenhado. E aí a gente eu tenho dito muito assim, ó, a gente precisa tomar as principais decisões, mas a gente tem que estar sentado no caixa.
né? Então, assim, não adianta fazer as coisas efetivamente errado por muito tempo, que uma hora isso vai estourar no nosso caixa e aí talvez seja tarde demais para a gente recuperar, Sim. né? Então, tem que haver um equilíbrio entre minha operação de loja, o meu custo de operação, o meu atendimento com o objetivo da lucratividade no final do dia, né? Então, assim, se eu fizer tudo isso e no final do dia eu ainda estiver no prejuízo, ainda estiver no vermelho, tem alguma coisa errada que eu tenho que mudar, né? Mas, via de regra, quando a gente melhora as questões de atendimento, e eu digo assim, todo mundo fala assim, a empresa precisa crescer para ter lucro financeiro. O lucro na operação, Cláudio, é obrigação. Ou a gente Lógico, tem ou a empresa exatamente. não existe. Então, o lucro é obrigação. Agora, quando a gente muda a qualidade daquilo que a gente está fazendo, aí o financeiro muda. Porque se eu melhoro a qualidade, eu ganho mais dinheiro. Se eu controlo bem o meu custo operacional, eu ganho mais dinheiro, né? Então, assim, é um equilíbrio de coisas. Você tem que ter alguém que olhe para aquela cadeia como um todo, né? O meu velho pai dizia assim, a gente ganha dinheiro quando a gente compra, filho, né? O pai fala assim, quando você comprar que é a hora que você ganhar dinheiro, né? Talvez naquela época, para ele, fizesse muito sentido isso. Hoje já não mais. Você É, ganha quando você compra e também tem que ganhar quando você quando vende. vende. E o que você vai fazer nesse intervalo entre comprou e vendeu, que é a grande diferença que a tua empresa pode fazer. E o que é visto e claro hoje em dia é que você precisa entender quando, como empresa no caso, que muitas vezes o que você acha não é o que o mercado está Perfeito, pedindo, não perfeito, é? perfeito. Ainda há muito achismo, né, daquilo que eu gosto, É o que eu gosto. né? Não, eu vou comprar 500 unidades dessa bolinha vermelha porque vai vender para o Natal. E já não é mais assim. A bolinha vermelha, exatamente, Exato. assim, é por isso da importância de você estar olhando para aquele outro lado, né. Esse erro ainda é muito recorrente, sabe, de eu achar que aquele produto que eu tenho, achar que aquilo que eu estou fazendo vai vender bem. Às vezes não vende, né, então às vezes é a cor, às vezes é o modelo, às vezes é o formato, mas por isso que a gente tem que ficar, sempre olhando, sempre pesquisando, e não é errado não copiar e colar, sabe. É, As pessoas também falam assim: "Ah, não acho. vou fazer isso porque o outro cara já está fazendo". É, Não, se ele está fazendo e está dando certo, está tendo sucesso, a gente pode fazer também com outro formato, com outro modelo. A gente adapta a nossa necessidade, a cultura, ao DNA do nosso negócio e a gente faz também, porque está dando certo em outro lugar, né? Não é vergonha nenhuma fazer esse tipo de coisa. na verdade a gente é muito passional, né? Por exemplo, eu vou brincar assim, porque eu detesto a música Caneta Azul. Não é porque você não gosta da Caneta Azul que não tem um mercado pronto consumidor desse tipo de música, Nós temos né? mercado para tudo. Para tudo, para tudo. E hoje em dia é cada vez mais nichado, né? As pessoas estão entendendo que se eu tenho uma relação muito forte com esse tipo de produto que é para tal pessoa. E se eu focar e me especializar nesse produto, eu brinco sempre assim: não é porque eu não gosto do Labubu que ele não vai vender que nem água, né? Uhum. Não é isso. E tem vários produtos assim, né? A gente podia elencar para você vários Infinitos. momentos que eu passei É, na minha vida profissional, onde eu tinha que decidir entre o que eu gosto e o que efetivamente vai vender. boa. Né? Várias vezes eu falei assim, para, que eu não gosto disso, mas é isso que o meu consumidor quer comprar. É isso que o meu cliente está comprando. Eu posso não gostar, mas vai ter. Mas é tal coisa. Vai ter, não quero saber E se. nessa de vai ter, muitas vezes você dá sustentação ao ano inteiro seu de empresa. Às vezes é aquilo que paga o teu custo fixo. É, Entendeu? E aí concordo. você, pagando o teu custo fixo, te sobra fôlego para você pensar em outras coisas que você gosta, por Isso, exemplo. Aí você nicha aquilo que você gosta, você claro. cria um núcleo, né, um cluster dentro da tua empresa para poder vender aquilo que você gosta, mas é aquele outro negócio que paga a conta. Que é um exemplo bem engraçado disso. Tem uma dupla sertaneja lá no Brasil, Edson e Hudson. Sim, Né? Então, o Hudson, ele canta música sertaneja com o irmão dele, mas ele é fã, apaixonado do rock and roll. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecê-los tempos atrás, assim, e ele toca guitarra, e ele toca Beatles, e ele toca uma série de coisas assim. E hoje, às vezes, quando eles estão no show, ele introduz um Beatles ali no meio ali. Então, assim, não é porque ele gosta de outro estilo musical que ele faz mal feito aquilo que ele faz, que é o é trabalho isso. dele. É por aí, sabe? Eu posso desenvolver bem o meu trabalho e tem que estar apaixonado pelo que você está fazendo, né? Porque eu falo, quanto mais apaixonado você tiver, menos você trabalha. Né? Assim, enquanto um trabalho que você gosta de fazer, que você vai trabalhar pouco, porque vai ser prazer, vai ser paixão, tem um monte de coisa assim no meio. E também, né, eu sempre digo o seguinte: muitas vezes, e grande parte das vezes,
a gente passa por isso, a gente faz o que tem que fazer para depois fazer o que a gente gosta. Exatamente. Até porque muita gente fala assim: ah, mas você fala isso porque a gente tem que sofrer na vida. Não, você aprende o processo e aí você é excelente quando você vai fazer o que você gosta. Então, eu tive um momento na minha carreira profissional, numa das empresas que eu trabalhei, eu tive uma oportunidade de subir de cargo. Né? E aí, na época, a pessoa que era a minha gestora, ela disse assim: olha, né, você está concorrendo a uma vaga e tal, não sei o que. Ele fez essa pergunta para mim: você prefere criar ou controlar? E eu, como um publicitário, como uma pessoa de criação, eu prefiro criar. Né? E ali na frente, olha, não vai dar certo, porque neste momento, para esta operação, nós precisamos de alguém que controle. E eu não sabia fazer isso. Entendeu? E aí eu fui aprender. Eu falei: posso não gostar de controlar, mas para eu ter o cargo amanhã, eu preciso saber isso. Boa. Anos depois, fui para uma outra empresa, onde eu fui diretor de marketing, e aí a pergunta que foi feita para mim pelo presidente na época que me entrevistou foi a mesma. Você prefere controlar, criar? Você gosta de trabalhar com isso? Eu falei: tanto faz, eu faço as duas coisas. Mas se eu não tivesse aprendido isso, se eu não tivesse feito assim, poxa, eu fiz uma autoanálise e falei assim: isso eu tenho que fazer, eu tenho que aprender. Né? E aí inclui a tributação, custo fixo. Ah, mas o cara de marketing tem que saber de tributação. Claro que tem que saber qual é o custo de um produto, né? Qual é a margem de contribuição que ele pode deixar, e eu fui aprender. Quando chegou a oportunidade, a oportunidade era minha, porque eu fui me preparar para isso. Tem gente que, na guardada proporção, acha que não vai precisar disso a vida inteira, tem muito lojista que acha isso, enfim. Eu gostei da sua lembrança, que me fez lembrar de outra coisa. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, antes de me tornar jornalista, eu comecei a trabalhar com filmagem. Naquela época a gente fazia. E aí era muito comum do editor passar mal, ou do editor mudar, ou não sei o quê. Aí eu tive que aprender a editar, filmar, fazer pós-produção, animação, tudo, porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar fazer. Aí isso me deu uma bagagem para a vida inteira, que quando eu passei a ter a oportunidade de estar em frente às câmeras, eu sempre penso em como que eu vou fazer para ajudar quem está comigo na equipe, para facilitar a vida deles, para não dar mais trabalho para eles, e isso acaba dando resultados melhores. Uhum. Isso é muito especial na minha vida. Quando a gente vai fazer uma convenção de vendas de uma empresa, então as pessoas que chegam, os convencionais chegam ali, está tudo muito pronto. Tem um palco lindo, tem uma estrutura maravilhosa, mas eles não veem, às vezes não percebem que tem uma equipe técnica gigantesca que está fazendo aquele show acontecer. Assim mesmo. Né? Então eu tenho esse cuidado. Eu sempre, quando vou a uma empresa fazer uma palestra, quando eu termino a palestra, eu agradeço o pessoal do som, o pessoal da luz, aqueles que me deram condições para estar ali em cima. Então, assim, às vezes a gente precisa olhar para o nosso entorno, para as pessoas que nos dão a garantia de que aquele processo que a gente está fazendo vai acontecer da melhor forma possível. Né? Mas isso é o olhar a floresta como um todo. Né? Então, algumas pessoas fazem isso mais, outras menos. Às vezes, nesse papo que nós estamos tendo agora, alguém vai falar: opa, eu preciso começar a fazer isso porque isso é fundamental. Né? E aí, esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, a gente vai tornando hábito. E aí, quando a gente torna hábito, ela ganha força, ganha propósito. Eu fico muito feliz em saber sobre o seu trabalho. Torço muito para que prospere cada vez mais, porque quando você se propõe a fazer o que você faz, você ajuda pessoas a terem o sustento delas também. E isso é um comprometimento de vida que eu escolhi para mim também. Então, eu estou muito feliz em poder te entrevistar aqui e te desejo sempre cada vez mais sucesso, porque quanto mais você conseguir dividir o seu conhecimento com essas pessoas, mais elas vão replicar isso. E uma coisa muito bacana, assim, ó, eu sou bem remunerado pelaquilo que eu faço, eu busquei isso através da minha experiência, da minha bagagem, então. Mas, assim, hoje eu ando aqui por dentro da loja, aí, com 100% da loja treinada, tem várias pessoas que dizem assim para mim: tal coisa que você falou mudou minha vida. Né? Eu vou pensar isso não tem preço, porque eu costumo fazer o conteúdo do meu treinamento, Cláudio, 70% é tendência, é conteúdo, é técnica, e 30% é motivacional. Então eu tento tirar as pessoas daquela zona de conforto, provocando elas a fazerem as mudanças necessárias para a vida. Né? Eu aprendi isso muito com o meu pai, aprendi isso dentro da minha casa, né? De tirar um pouco as pessoas da zona de conforto, porque elas precisam mudar. Né? Tem uma história que
que eu sempre conto em relação ao meu pai. Meu pai tinha a 4ª série primária, né? Meu pai, eu tenho um orgulho danado do meu pai, porque de alguma maneira meu pai era um grande vencedor. Assim, ele e minha mãe, né? Eu sempre pude estudar em colégios particulares, porque Graças ao esforço deles. eles entendiam que era importante ter Sim. um estudo melhor, assim. Mas eu me lembro uma ocasião da minha vida, assim, que eu estava trabalhando numa das empresas que eu trabalhei, eu não estava muito feliz, assim. E eu estava numa zona de segurança muito grande, que eu falava assim, pô, eu tenho salário dia 15, dia 30, eu viajo o mundo inteiro, eu tenho sobrenome, as pessoas me conhecem como Wagner daquela empresa, então para mim estava ótimo. Mas eu estava infeliz. E eu fui a Bauru, na minha cidade, lá no interior de São Paulo, e o meu pai percebeu isso e falou para mim, saia, filho, vai fazer outra coisa. E eu falei, pai, mas está tão difícil as coisas lá fora. Ele falou, nunca ouvi falar que estava bom, filho. Se você ficar esperando o governo mudar, o teu patrão A vida mudar, a inteira. decisão está na sua Não, mão. ele está Então, certíssimo. essa é a grande sacada, assim, né? Então, poder fazer isso, poder ajudar, propósito mesmo, ajudar a melhorar a qualidade do atendimento, a qualidade da experiência que o Paraguai tem hoje, tem sido meu grande propósito em outras empresas. Hoje na Newzone, amanhã vamos estar aí, se Deus quiser, em outras Com empresas, mas certeza. ajudando a mudar essa cultura vai me deixar muito feliz. Obrigado por você estar com a gente hoje e que esse trabalho prospere cada vez mais. Muito obrigado, Cláudio, foi uma honra para mim estar trocando essa ideia com você aqui. E a gente vai se ver novamente na semana que vem.